João acordou sobressaltado com o barulho da porta do quarto sendo arrombada. Seu padrasto, Antônio, irrompeu no cômodo, o rosto vermelho de raiva e álcool, arrastando-o pela gola da camisa para fora da cama. Você vai fazer o que eu mandar esta noite, ou eu conto tudo à sua mãe sobre seus segredos sujos, gritou Antônio, forçando João a encarar a realidade cruel que mudaria sua vida para sempre. A família morava em uma casa modesta nos arredores de Lisboa, onde o sol do Alentejo iluminava as ruas estreitas, mas não dissipava as sombras que pairavam sobre eles. João, com 22 anos, estudante de arquitetura na universidade local, sempre se sentiu deslocado. Sua mãe, Maria, uma professora dedicada, havia-se casado com Antônio após a morte do pai de João, há 10 anos. Antônio, um empresário falido de construção civil, carregava o peso de dívidas acumuladas e um temperamento explosivo. Naquela noite fatídica, as coisas escalaram quando Antônio descobriu uma mensagem no celular de João, uma conversa inocente com um amigo da faculdade sobre sentimentos confusos em relação a homens. Você acha que pode envergonhar essa família com essas porcarias? Berrou Antônio, empurrando João para o carro estacionado na rua escura. O destino era a casa de Miguel, um velho amigo de Antônio, um homem de 35 anos, solteiro, que trabalhava como arquiteto em projetos governamentais. Miguel era conhecido por sua discrição e sucesso profissional, mas Antônio via nele uma oportunidade para saldar uma dívida antiga. Miguel precisa de companhia esta noite. Você vai ficar lá, dormir no sofá ou onde ele quiser, e não vai reclamar. Em troca, ele me perdoa o empréstimo. É simples assim. João sentiu o estômago revirar. Ele nunca havia conhecido Miguel pessoalmente, apenas ouvido histórias vagas sobre como ele ajudara Antônio em tempos difíceis. O trajeto até a casa de Miguel, em um bairro elegante de Belém, foi um silêncio tenso, interrompido apenas pelo ronco do motor velho. Ao chegar, Antônio bateu à porta com impaciência. Miguel abriu, alto e atlético, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso educado que mascarava surpresa. Antônio. O que traz vocês aqui a esta hora? Após uma conversa rápida e sussurrada na entrada, Antônio deixou João ali, como um pacote indesejado, e partiu sem olhar para trás. Miguel, confuso, convidou João para entrar. A casa era moderna, com paredes brancas e móveis minimalistas, contrastando com o caos da vida de João. Seu padrasto disse que você precisava de um lugar para ficar esta noite. Problemas em casa? Perguntou Miguel, oferecendo um copo de água. João assentiu, as palavras presas na garganta. Ele se sentou no sofá, sentindo o peso da humilhação. Miguel, percebendo o desconforto, tentou quebrar o gelo. Eu sei como é difícil com famílias complicadas. Meu próprio pai nunca aceitou quem eu sou. As palavras ecoaram em João, que ergueu os olhos. Miguel era gay, assumido em círculos seletos, mas discreto por causa do conservadorismo português. Naquela noite, enquanto conversavam sobre arquitetura, paixão compartilhada, João sentiu uma conexão inesperada, um calor que ia além da amizade. Mas o conflito interno começou a ferver. Por que Antônio o forçara a isso? Era punição por suas suspeitas sobre a sexualidade de João, ou mera conveniência financeira? João debateu consigo mesmo, obedecer para proteger a mãe, ou confrontar o padrasto e arriscar o colapso familiar. Ao deitar no sofá, ouvindo Miguel no quarto ao lado, João questionou suas próprias emoções. Aquela noite não era apenas uma imposição, era o catalisador para algo profundo e perigoso. No dia seguinte, João voltou para casa, mas o silêncio de Antônio era ensurdecedor. Maria notou a tensão, mas João mentiu, dizendo que havia passado a noite estudando com um amigo. Internamente, ele lutava contra a atração nascente por Miguel, misturada ao ódio pelo padrasto. Dias depois, Miguel ligou, convidando-o para um café. Gostei da nossa conversa. Vamos nos ver de novo. João aceitou, sabendo que isso poderia ser o início de uma rebelião. A pressão familiar aumentava. Antônio vigiava cada movimento de João, ameaçando expor seus segredos se ele não se endireitasse. A sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas e machismo, não facilitava. Amigos da universidade zombavam de mariquinhas, e João via nos noticiários debates acalorados sobre direitos LGBT, com conservadores clamando pela defesa da família tradicional. João começou a se encontrar secretamente com Miguel. As conversas evoluíam para confidências,
Miguel contava sobre sua juventude, rejeitado pela família rural no norte de Portugal, e como construíra uma vida em Lisboa. João, por sua vez, desabafava sobre o padrasto opressor e a mãe cega pelo amor. Mas cada encontro era uma escolha arriscada. Uma noite, ao voltar tarde, António confrontou: "Onde você estava?" "Com aquele veado do Miguel." João negou, mas o soco veio rápido, deixando um hematoma que ele escondeu da mãe. O conflito moral se intensificava. João se perguntava: era certo trair a confiança da família por uma paixão incipiente? Miguel, mais experiente, alertava: "Não se força nada. Mas negue quem você é, e pagará um preço maior." João via nos olhos de Miguel uma liberdade que ansiava, mas o medo de rejeição social o paralisava. Em uma manifestação LGBT no Chiado, ele observou de longe, invejando a coragem alheia. Os encontros com Miguel tornaram-se frequentes, sempre sob o pretexto de discussões sobre projetos arquitetônicos. João chegava à casa de Miguel com o coração acelerado, misturando excitação e culpa. Em uma tarde chuvosa em Lisboa, enquanto examinavam plantas de um edifício histórico, as mãos se tocaram acidentalmente. João recuou, mas Miguel sorriu gentilmente. "Não precisa ter medo, João. Eu entendo o que você está passando." Aquela frase abriu as comportas. João confessou suas dúvidas sobre a sexualidade, as noites insones questionando por que se sentia atraído por homens. Miguel ouviu pacientemente, compartilhando sua própria jornada, a saída do armário aos 25 anos, a perda de amigos e o distanciamento da família. Em Portugal, ainda há quem veja isso como pecado. Mas amor não é pecado. João sentiu um alívio momentâneo, mas a realidade batia à porta. Em casa, a tensão com António escalava. O padrasto, afogado em dívidas, usava João como bode expiatório. "Você é o problema dessa casa. Se não fosse por suas frescuras, eu teria paz." Maria, dividida, tentava mediar, mas ignorava os sinais. Uma noite, durante o jantar, António explodiu ao ver uma mensagem de Miguel no celular de João. "O que é isso? Você está se envolvendo com ele. Eu te mandei lá para saldar uma dívida, não para virar aberração." João, pela primeira vez, rebateu: "Você me forçou a ir." Que tipo de pai faz isso? A discussão terminou com António trancando João no quarto, ameaçando expulsá-lo. Maria chorou, implorando paz, mas João via a fragilidade dela, dependente financeiramente de António, presa em um casamento infeliz. Os dilemas morais se acumulavam. João questionava se valia a pena prosseguir com Miguel, sabendo o risco para a mãe. Em uma caminhada pelo Tejo, Miguel propôs: "Vamos devagar. Mas não viva uma mentira." João aceitou um beijo tímido, o primeiro, sentindo uma mistura de euforia e terror. Mas o segredo pesava. Sociedade entrava em cena. Na universidade, rumores começaram após um colega ver João com Miguel em um café. "Cuidado, João, as pessoas falam." Ele enfrentou olhares julgadores, comentários sussurrados sobre homens que não são homens de verdade. Em uma aula sobre ética social, o professor debateu o casamento gay, aprovado em Portugal desde 2010, mas ainda contestado por setores conservadores. João contribuiu anonimamente, defendendo direitos, mas internamente lutava contra a internalizada homofobia. Uma traição veio de onde menos esperava. António, espionando o celular de João, descobriu fotos inocentes com Miguel. Em vez de confrontar, ele contou a um primo conservador da família, espalhando o boato. Logo, tias e tios ligavam para Maria, expressando preocupação. "João precisa de ajuda, isso é fase." Maria, chocada, confrontou o filho: "É verdade. Por que não me contou?" João, ferido, explicou: "Eu tinha medo. De você, de todos." Maria, dividida entre amor maternal e crenças tradicionais, chorou: "Eu te amo, mas isso é difícil." António, triunfante, usou isso para isolá-lo mais. Miguel, ao saber, ofereceu apoio: "Venha morar comigo se precisar." Mas João hesitava, temendo abandonar a mãe. O preço da escolha era alto: liberdade versus lealdade familiar. Em uma noite de insomnia, João refletiu sobre as contradições da sociedade portuguesa, progressista em leis,
mas conservador em corações. O clímax se aproximava. Antônio, pressionado por credores, exigiu que João convencesse Miguel a emprestar mais dinheiro. Use sua amizade para isso. João recusou, levando a uma briga física. Com um olho roxo, ele fugiu para Miguel, mas o dano estava feito. Refugiado na casa de Miguel, João passou dias em turbulência emocional. Miguel cuidava dele, aplicando gel no hematoma e oferecendo palavras de conforto. Você não merece isso. Ninguém merece ser tratado como objeto. Pela primeira vez, João se sentiu visto, não julgado. Mas a culpa por deixar a mãe o consumia. Ligações de Maria vinham constantes: volte para casa, filho. Seu padrasto está arrependido. Mas João sabia que era mentira, Antônio manipulava ela. Em uma visita secreta, Maria confessou: eu sei que ele é duro, mas ele nos sustenta. E sobre você? Eu preciso de tempo para entender. João implorou: mãe, eu sou gay. Isso não muda quem eu sou. As lágrimas dela foram uma facada, mas um passo para a aceitação. Enquanto isso, Miguel revelava camadas mais profundas. Ele contava sobre uma relação passada, terminada por pressão familiar do ex-parceiro. Eu perdi-o porque ele escolheu a família. Não quero que você faça o mesmo. João, tocado, aprofundava o vínculo, compartilhando sonhos de uma vida livre em Lisboa, projetando edifícios inclusivos. Mas o conflito social se intensificava. No trabalho de Miguel, um projeto com a Câmara Municipal, rumores sobre sua orientação ameaçavam contratos. Em Portugal, negócios ainda são feitos com base em valores tradicionais. João se sentia responsável: é por minha causa. Miguel negava, mas a tensão crescia. Uma confrontação veio em uma reunião familiar. Antônio organizou um jantar de reconciliação, convidando parentes. João, relutante, compareceu. O padrasto, fingindo remorso, tostou: a família unida. Mas logo atacou: João, conta todos sobre seu amigo Miguel. O silêncio caiu. Parentes murmuravam, alguns com olhares de pena, outros de repulsa. Uma tia devota disse: isso é contra Deus. Você precisa de oração. João, tremendo, defendeu-se: eu amo Miguel. E isso não é errado. O caos irrompeu. Antônio gritou, Maria chorou, e João saiu correndo, sentindo a traição profunda. O preço era a alienação familiar. Miguel o esperava, consolando: você foi corajoso. Mas João questionava: era certo impor sua verdade, machucando os que amava. Em uma terapia que Miguel sugeriu, João explorava traumas, aprendendo sobre internalização de preconceitos. A sociedade portuguesa refletia isso, apesar de leis progressistas, como a adoção por casais gays desde 2016, o estigma persistia em áreas rurais e famílias tradicionais. João via notícias de ataques homofóbicos em Porto, reforçando medos. Uma decisão pivotal: João confrontou Antônio sozinho. Porque me forçou aquela noite. Era para me punir. Antônio admitiu: eu vi as mensagens. Queria te curar, te mostrar o que é ser homem. A revelação chocou João: era homofobia internalizada, misturada à ganância. João escolheu perdoar parcialmente, por Maria, mas estabeleceu limites. Não interfira mais na minha vida. Antônio, derrotado, aqueceu, mas o dano perdurava. Com Miguel, o amor florescia, mas com desafios. Uma viagem a Sintra, romântica, foi interrompida por uma ligação, Maria hospitalizada por stress. João correu de volta, culpando-se. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, João encontrou Maria pálida, conectada a monitores. Foi o coração, filho. Muito estresse. Antônio, ao lado, parecia genuinamente preocupado, mas João via hipocrisia. Isso é culpa sua, sussurrou ele ao padrasto. Antônio rebateu: e sua também, com suas escolhas egoístas. O dilema moral atingia o pico. João passava noites no hospital, dividindo tempo com Miguel, que apoiava de longe. Maria, recuperando-se, confidenciou: eu vi como você olha para Miguel. Se te faz feliz, eu aceito. Mas Antônio.
Ele é meu marido. João chorou, aliviado, mas conflituoso, sacrificar o relacionamento por paz familiar. Miguel, paciente, dizia: amor não é sobre sacrifício total. Encontre equilíbrio. Mas a pressão social crescia. Amigos da universidade se distanciavam, e no trabalho freelance de João, clientes cancelavam ao saberem. Não queremos controvérsias. Uma traição maior veio de Miguel. Em uma discussão acalorada, ele admitiu: naquela noite que António te trouxe, eu sabia da dívida. Aceitei para ajudar, mas não esperava me apaixonar. João sentiu-se usado, então era um acordo. Miguel negou, começou assim, mas virou real. A confiança abalada levou a uma separação temporária. Sozinho, João refletia sobre escolhas erradas. Ele procurou grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, onde ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, sociedades julgadoras. Uma palestra sobre Mauta Noce o fez questionar o amor justificador aos outros. Reconciliado com Maria, João a convenceu a confrontar António. Em uma conversa familiar, Maria disse: se você não aceita João, perde nós dois. António, enfrentando perda, prometeu mudar, mas João duvidava. Com Miguel, o reencontro foi tenso. Eu errei em não contar tudo, admitiu Miguel. João perdoou, mas com reservas: precisamos de honestidade. O relacionamento recomeçou, mais forte, mas com cicatrizes. O despertar veio em uma marcha do orgulho em Lisboa. João participou pela primeira vez, mão na mão com Miguel, sentindo empoderamento. Mas o encontro com o antigo amigo de António trouxe confronto: vocês envergonham nossa cultura. João rebateu: não, nós enriquecemos ela. O preço pago: perda de relações superficiais, mas ganho de autenticidade. Maria, melhorando, juntou-se a eles em um jantar, sinal de aceitação gradual. Com Maria em casa, a dinâmica familiar mudava lentamente. António, sob pressão, buscava terapia para raiva e preconceitos. Eu cresci assim, mas talvez esteja errado, admitiu ele em uma sessão familiar. João, cético, observava, sabendo que mudança leva tempo. O relacionamento com Miguel aprofundava, com planos de morar juntos. Mas desafios sociais persistiam. Em um projeto conjunto de arquitetura, eles enfrentaram discriminação de um cliente conservador: não trabalho com esse tipo. Perdendo o contrato, João questionou: vale a pena lutar? Uma reação em cadeia: amigos de Miguel, sabendo da história, o aconselharam a terminar. Ele é jovem, vem com bagagem. Miguel defendeu: é por isso que o amo. Mas dúvidas plantadas levavam a discussões. João, em crise interna, viajava sozinho para o Algarve, refletindo sobre danos. Eu causei dor à mãe, traí confiança, mas ganhei liberdade. De volta, ele propôs a Miguel: casemos, para mostrar ao mundo. Miguel hesitou: com sua família assim. A alta tensão veio em uma festa familiar. António, bebendo, explodiu novamente: você destruiu essa casa. João, firme, disse: não, você fez isso com sua intolerância. Maria interveio: basta. Eu escolho meu filho. António saiu, deixando incerteza. O despertar coletivo: Maria juntou-se a um grupo de pais de LGBT, aprendendo empatia. João via progresso, mas o custo emocional era alto: noites de ansiedade, terapia contínua. Com Miguel, uma viagem à Madeira trouxe paz. Lá, longe de pressões, eles se conectaram profundamente, planejando futuro. Mas uma ligação de António: volte, precisamos conversar. João retornou, encontrando o padrasto quebrado: eu errei. Perdoe-me. O perdão veio com condições: respeito. A família começava a se curar, mas cicatrizes permaneciam. Anos se passaram, mas as lições daquela noite ecoavam. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples em Lisboa, com Maria ao lado, orgulhosa. António, relutante, compareceu, um gesto para a redenção. A sociedade evoluía, mais aceitação, mas ainda lutas por igualdade plena em Portugal. João, agora arquiteto bem-sucedido, projetava espaços inclusivos, inspirado por sua jornada. Mas refletia sobre as escolhas, a obediência inicial, a rebelião,
as traições superadas. O preço pago, laços rompidos, corações feridos, valera pela autenticidade. Miguel, seu parceiro, lembrava: vida é sobre decisões controversas. Nós escolhemos amor. Mas João questionava: em uma sociedade dividida, o indivíduo deve priorizar si mesmo, mesmo que machuque os próximos. A história de João levanta uma questão: é certo sacrificar laços familiares por identidade pessoal, ou a lealdade deve prevalecer acima de tudo?